Bom dia, pessoal. Aumentou a responsabilidade depois desse evento aqui, né? Foi importantíssimo o que o Fernando Henrique passou aqui para a gente viu uma evolução muito grande e é uma cooperação que vai ser muito importante para a gente, tá? Bom, passado isso, gente, vamos falar um pouquinho de um outro assunto, que seriam persistência de leveduras, floculação e limpeza industrial. Vou falar um pouquinho desse assunto. Vamos voltar um pouquinho aí no tempo. Tá ok? Bom, vamos lá. Fermentação floculada, ou uma fermentação que deveria não ser floculada, está floculada, hoje é a maior dor de cabeça na fermentação. É o maior problema que nós temos. É o problema de mais difícil solução dentro de uma fermentação. Só quem passou isso sabe da dificuldade que é. Eu não estou falando de floculação causada por bactéria. Essa a gente resolve. Mas aquela floculação, levedura, que você está com 10 a terceira de bactéria e o negócio está com 80% de floculação. Você não consegue concentrar. A cuba está dando 8 de GL, você não tem como fazer tratamento ácido. E como que você resolve? Como que você sai disso? Bom, eu aproveito aqui a oportunidade também que o Fernando Henrique deixou para mim, né? Ele falou que a levedura tem pouco mais de 1 bilhão de anos e a gente está aqui colocando a levedura para trabalhar para a gente, né? Só que ela não está sozinha. Junto com essa levedura vai ter bactéria, vai ter outra levedura, ou outras bactérias de outras leveduras, e aí fica um tanto quanto difícil a gente conhecer. Mas vamos lá falar um pouco sobre esse assunto. Vamos falar um pouquinho sobre floculação. Primeiro, entender o tamanho do problema da floculação. Tá? O que a floculação causa? Está aí, vocês sabem melhor do que eu, vocês sentem na pele quem trabalha na fermentação. E quem é lá da fábrica de açúcar também sabe o que é, né? Sabe, floculou, a usina inteira sabe qual que é um problema. Eu não vou entrar em detalhes sobre isso aqui. Mas é um grande problema, um problemaço hoje, é a maior dificuldade de solução disso, tá ok? Qual o tamanho da floculação dentro do universo Fermentec? Esse aqui é um quadro onde a gente tem aí 41 clientes, cada coluna é um cliente, na safra 2025. Esse quadro, esses dados foram extraídos do boletim de médias semanais, e a gente vê ali, cada coluna é um cliente. Então, a gente vê lá o cliente 1 e 2, eles trabalharam 100% da safra sem floculação. Esses caras nem sabem o que é isso. E a gente percebe ali, dos 41, quando eu chego ali em 23 desses 41 clientes, mais a metade, trabalhou a safra com uma média abaixo de 25%. Por que 25%? Porque eu escolhi 25%. Certo? 25, geralmente, você não tem grande problema de dificuldade de trabalhar com 25. Só que vamos falar o seguinte, gente. Média é um número interessante, mas um pouquinho ingrato, né? De trabalhar com média. Não é isso? Vamos lá. Eu e o Fernando Vicente falando num boteco, tomamos 2 cervejas, Fernando. Na média foi 6 cada um, né? Só que o Fernando tomou 10, eu tomei 2. Não expressa muito bem o problema, não é verdade? Não expressa. Então, é isso. O que a gente percebe? Tem 3 lá no final que trabalharam com a média acima de 50%. São casos fortes de floculação. Tá ok? Esse outro aqui, eu fiz um trabalho um pouco diferente. As mesmas 41 unidades, eu separei então. Ali não é mais porcentagem de floculação, é porcentagem da safra. Aqueles primeiros clientes, até o 11 ali, ó, eles trabalharam 100% da safra com floculação menor do que esse 25%. Os caras que estão bem, né? Que estão sossegados. A gente percebe um grupo aí até o coluna 15, mais ou menos, onde tem uma floculação leve. A gente percebe um grupo intermediário e lá no finalzinho, a gente percebe que tem unidade, as últimas lá, eles trabalharam 2, 3 semanas nesse nível de contaminação. Então, quer dizer, o cara começa a safra, a floculação já vem atrás, certo? Em vermelho agora, o que é? Eu saí dos 25% de floculação e mudei para 50%. Esses dados são médias semanais. A gente percebe que os primeiros não tiveram
floculação de 50%. Não teve nenhuma semana com 50%, ou alguns casos. Mas lá no finalzinho, aquele último cliente, ele trabalhou 75% da safra com floculação acima de 50%. A dor de cabeça foi grande. A dificuldade é muito grande. Então a gente percebe mais uma vez. E aí, eu fiz uma mistura para a gente enxergar um pouquinho melhor. Os verdinhos, que é a floculação abaixo de 25, o vermelhinho, que é acima de 50, e aquela cor ali, aquela cor estranha, entre 25 e 50. A gente percebe nitidamente, 1/3 dos clientes da Fermentec não tem dificuldade com floculação. A gente tem 1/3 intermediário e 1/3 final com grande dificuldade, tá? Com grande dificuldade. Olha aquele último ali. Ele trabalhou uma semana abaixo de 25, trabalhou 2 semanas entre 25 e 50 e o resto tudo acima de 50. Ele já começa com floculação. Ele não tem sossego. Então, isso é o que acontece dentro do ambiente de Fermentec. Tá? Bom, floculação, vamos entender um pouquinho. A floculação pode ter várias causas. Eu vou fazer uma passagem rápida nessas causas aqui para a gente discutir. Esses itens aqui. Tudo bem? Primeiro, contaminação. Antes da gente falar de contaminação, a Fermentec tem uma ferramenta que a gente chama de diagnóstico de floculação. A unidade manda a amostra para a gente, em 24 horas, a gente vê se a floculação é reversível ou irreversível, se é causada por levedura ou por bactéria. É um caminho para a gente tentar entender. Eu preciso trocar fermento, não preciso trocar fermento, você começa a pensar. Tá? Primeiro, aquela floculação irreversível que está lá. A irreversível é quando a célula broto não separa da mãe. A célula mãe colocou um brotinho e aquele broto fica preso ali. Não tem bactéria. Não precisa de bactéria. E aí vai formando isso que a gente chama de pseudo-hifas. É um floco onde ele tem extremidades, essas pseudo-hifas. Não é um floco redondo, não é um floco... É diferente, eu não tenho a formação daquele floco. O microbiologista bate o olho, ele consegue entender. E a reversível é uma floculação causada pela presença de bactérias ou pela presença de leveduras floculantes. Muitas leveduras têm aí uma questão aí, de genes. Essa floculação é coordenada por alguns genes. Vamos lá. Floculação bacteriana é uma floculação que a gente fala reversível. A floculação bacteriana ocorre devido à presença de uma proteína na parede celular da bactéria, que se liga a um carboidrato da levedura. Tá? Então, a gente tem uma lecitina, um grupo das lecitinas, que se aproxima e se liga a uma manana da levedura. E o cálcio estabiliza tudo isso. Geralmente, esse é o principal fator que acontece. Primeira observação. Esse aqui foi um dado feito na Fermentec, já tem um bom tempo, mas ele é legal pelo seguinte. Diferentes bactérias para 2 leveduras, Pedra 2 e VR1. O que foi feito? Foi aumentando a população bacteriana, foi se colocando quantidade de bactérias para ver quando floculava. E o que acontece? O Lactobacillus fermento, para Pedra 2, precisou chegar a 1,7 a sétima, ou 17 a sétima, 1,7 a oitava, perdão. E para a levedura VR, metade disso, 6,8. Quer dizer, a mesma bactéria causa floculação em diferentes leveduras em condições diferentes. E aí, porque a gente vai numa usina, está com 10 a oitava, 10 a nona e não flocula, e na usina do lado, 10 a sexta, floculado. Então, é isso aqui que acontece. Tá? Vocês vão ver, a Marina vai fazer uma apresentação para a gente, ela vai falar um pouquinho dessa bactéria aí, é a nossa grande inimiga aí, até hoje. Tá? A segunda bactéria, o plantarum, não floculou com Pedra 2, não floculou. Por mais que se colocasse, aumentasse a população, não floculou. É uma interação. E aí estamos nós lá, na usina, querendo entender isso, né? Como é que a gente entende? Que bactéria que está lá dentro? Que levedura que está lá dentro? A gente não sabe, a gente vai na tentativa e erro, né? Mas é isso que acontece. A contaminação por bactérias, gente, é simples.
acabe com a contaminação que desflocula. Ponto. Qual é a dificuldade? Como é que eu bato a bactéria? Como é que eu reduzo essa contaminação? Mas estrategicamente é isso. Eu acabo com a contaminação, eu acabei com essa floculação. É o que a gente acontece e vê no dia a dia lá na usina, né? Apliquei algum produto, fiz alguma coisa, fiz alguma ação e desfloculou. Isso é bactéria. É a floculação mais simples do mundo, para a gente entender. Matar essa bactéria ou eliminar essa contaminação, a presença, pode não ser uma coisa tão simples e tão fácil, mas o caminho é esse. Eu tenho ferramentas para tentar fazer isso, tá? Bom, mas tem outras coisas aí, tá? Fatores que afetam floculação. Pode ser um ambiente, temperatura alta favorece floculação. Geralmente, temperatura alta favorece, por bactéria ou não. O pH é extremamente importante. E aí o que acontece? A gente enxerga muito, né? Coloquei ácido no tratamento de fermento, desfloculou. Foi para a dorna, floculou de novo. Por que acontece isso? Lembro daquele cálcio, daquele cátion do cálcio? A hora que eu coloco o tratamento ácido, estou colocando ácido, estou colocando um próton, o próton compete com aquele cálcio. E você reduz a floculação. A hora que vai para a dorna, cai um moço de novo com cálcio, o que acontece? Volta a floculação. Eu tenho mais cálcio. Zinco acontece, a população de bactéria de levedura, teor alcoólico é uma coisa importante, em cerveja é extremamente importante, tá? Tem muita literatura de floculação na área de cerveja. Pode ser um fator genético, e aí, gente, tem um monte de genes. E aí, especialidade do Mário Lúcio lá na Fermentec. Ele é o cara que entende esse assunto pra gente, né? Ele conhece tudo desses genes. São vários genes. FLO1, são vários, tem muitos. E o que acontece? Muitas vezes uma bactéria, ela ativa um gene, ela começa a replicar esse gene, começa a produzir esse gene, e uma bactéria, uma levedura, perdão, começa a flocular e a gente não entende. Fisiológico, uma levedura mais velha flocula mais. Tá? Tanto que em cerveja, o que é? Propaguei uma levedura lá, uma levedura. No laboratório, o pessoal da cerveja faz 6 ciclos de fermentação para ver se ela flocula. Na cerveja, a floculação é desejável, tá? Na grande parte, depende do tipo de cerveja, a floculação é algo desejável, eles querem. É mais fácil para filtrar a cerveja. Só que eles gostam daquela levedura que flocula só no finalzinho, quando a cerveja está praticamente pronta, tá? Mas assim, são muito ambientais. Agora eu começo a juntar um monte de levedura que eu não sei quem é, um monte de bactéria que eu não sei quem é, com um monte de fatores. De uma hora para outra começa a flocular. A gente tem um cliente lá na Fermentec que ele tem 0 de floculação hoje. Amanhã tem 80. Não tem meio do caminho. Não existe meio do caminho. Cara, é 0 a 80. É uma coisa incrível. E a gente fica um pouco sem entender. Bom, aqui tem um texto grande. O que é? Na parede celular, que é a estrutura de resistência na parede externa da levedura, você tem as proteínas, alguns genes. Esses genes têm as proteínas. E tem uma extremidade, uma leucina. Leucina não, perdão, me desculpem isso. É uma lecitina, é um tipo de proteína, a lecitina, que essa lecitina, ela se junta a uma manose que está lá na outra levedura. Eu tenho um desenho que vai explicar isso. Muito parecido com o que acontece com a bactéria, tá? E os íons cálcio, eles permitem que isso ocorra, tá? Em pH fisiológico, a levedura tem carga negativa. Carga negativa com carga negativa, elas se repelem. As leveduras se repelem. Quando eu quebro essa carga, elas podem se atrair também. Aqui é um desenho que eu achei interessante, no primeiro desenho aqui, esse aqui, ó, eu tenho aqui uma lecitina, né, que ela está representada como não ativa, eu tenho uma manana, que é um polímero de manose, que está na levedura, tenho o cátion aqui, o cálcio. Nessa representação, o cálcio ativou essa proteína. Vocês percebem lá que ele, representativamente, ele abriu. E nessa representação, o que acontece? Uma extremidade da proteína se junta na extremidade daquela manana e forma a floculação. Isso vai para o fundo da dorna ou para o topo da dorna. Depende. Ao final da fermentação, geralmente, ele flocula.
Mas em alguns casos o CO2 fica preso e ele flota. Numa fermentação contínua, flotar é até pior do que flocular, né? Então, normalmente é isso que ocorre, tá? Isso é caracterizado por vários genes, e eu não vou entrar em detalhe desses genes aqui. Mas tem algumas coisas interessantes. O gene FLO1, FLO5, FLO9 e FLO10 é inibido por manose no meio. Para que me serve essa informação? Eu vou colocar manose da fermentação? Eu não vou. Mas se eu souber qual é o gene, eu posso entender o que está acontecendo com aquele gene e aí tentar atuar. O FLO1 lá, uma variação do FLO1, ele é não só inibido por manose, mas também por glicose e sacarose, que é o que a gente tem na fermentação. Então, essa aqui é aquela floculação que acontece lá no final da fermentação. Quando zera o açúcar, flocula. Eu já começo a entender um pouco melhor. Os outros aqui, por galactose, e o FLO11 não é inibido por nada. Bom, por que eu estou trazendo isso para vocês? Para dizer uma coisa para vocês. É, mas não é. Pode ser, mas pode ser que não seja. Sim, mas não. Porque eu tenho que associar isso aqui com as condições. O que eu quero falar aqui para vocês é o seguinte. Nós estamos trabalhando hoje. Eu não falei que a gente tinha um diagnóstico de floculação lá no comecinho? Nós estamos ampliando esse diagnóstico de floculação. Nós queremos, estamos com uma equipe forte na Fermentec hoje, a gente está muito envolvida, para quê? Para fazer um diagnóstico. Como que eu vou resolver o problema dessa floculação vem depois. Se for o gene FLO1, de repente eu consigo uma protease que vai quebrar esse gene. E a gente sabe que isso funciona. A gente sabe que algumas proteases quebram. Posso pegar uma bromelina, extrair de abacaxi e colocar, porque eu sei que é o FLO1. De repente, eu sei que é o FLO9. Eu posso colocar um modificador de proteína. Eu posso inserir um sal que vai modificar aquela proteína e vai quebrar. Mas isso é tudo suposição nesse momento. O que a Fermentec quer fazer é ter esse diagnóstico de floculação mais amplo, mais consistente para a gente chegar lá. Tá? Porque a floculação por levedura é um problemaço. A gente tem cliente que trabalha com 10^3, 10^4 de bactéria, eu preciso plaquear vinho, e tudo floculado, gente. Tudo floculado. Então, é isso, a gente quer conhecer um pouco mais. Só que não parou aí, gente. Não parou aí. Não parou. Tem vezes que a levedura tem lá um gene, FLO1, e ele começa a multiplicar, a fazer cópias desse gene. Então, de repente, esse gene está numa quantidade absurdamente maior do que numa condição normal. E pode induzir. Isso também a gente está buscando colocar nesse novo diagnóstico, tá? Os sais, a gente sabe que cálcio interfere. Sabe? Cálcio e zinco são os dois principais, porque eles atuam ali fazendo aquela ligação iônica que eu mostrei naquele desenho ali, de uma forma bastante simplificada. Mas todos esses de cima, o cálcio, o zinco, o magnésio, o manganês, eles favorecem a floculação. Agora, o bário, o estrôncio e o fosfito inibem. Só que aqui todos saem na decantação. Só que o que acontece quando eu faço a calagem? Eu coloco cálcio, eu coloco magnésio para flocular. Então, num caldo clarificado, num caldo decantado, eu tenho muito mais cálcio disponível e magnésio do que vou ter dos outros sais. Então, não é uma estratégia. E a outra questão aqui é o seguinte. Está escrito ali, no ambiente industrial, os teores de cálcio não são limitantes para a floculação. É a contaminação o limitante. O cálcio ajuda, mas não é ele que dá as rédeas do jogo. Tá ok? Então, são esses os sais e a interferência. Agora, se não bastasse todo esse problema, tem uma outra situação. EPS e LPS. Tá? Estava conversando com o Eduardo, né, da Santa Cruz sobre esse assunto agora. São substâncias que estão lá que podem causar floculação. Os homopolissacarídeos é uma mesma molécula repetida, por exemplo, amido
é um polissacarídeo. É glucose, glucose, glucose. Certo? É um homo. E tem os héteros. Isso aqui, eles podem ser, sim, a causa da floculação. Então, pode ser que não tenha nada a ver com bactéria, pode ser que não tenha nada a ver com cálcio, pode ser que não tenha nada a ver com a levedura. Pode ser que seja esse cara que está tendo o fator aglutinante. Bom, aqui tem uma fotinho, que é a Marina que passou para mim. A gente percebe ali, todas as fotos, aquela foto maior, que entre as células de levedura, são as células ali, a gente vê a cicatriz, tem algumas ligações entre elas. Isso pode ser polissacarídeos. A levedura produziu um polissacarídeo, excretou e ela está fazendo aquilo. E essa foto de cima? Polissacarídeo, gente. O famoso biofilme. É assim que se forma o biofilme. Aquela bactéria adere lá na parede do equipamento, da Dorna, gruda, né, e começa a formar aquela... Isso é o biofilme. É assim, o biofilme é um exopolissacarídeo, pode ser um monte de coisa aí. Mas então, nesse diagnóstico de floculação, tem que levar isso em conta. Eu preciso identificar esse exopolissacarídeo. Eu preciso identificar esse cara e colocar lá no meu diagnóstico. E isso nós estamos procurando trazer para lá. Aqui alguns exemplos de polissacarídeos. Destrana, todo mundo conhece, né? Produzido pelo leuconostoque. Essa destrana não é produzida na fermentação. O leuconostoque não sobrevive na fermentação em populações. O tempo de sobrevivência é pequeno, mas ele produziu lá na cana, lá na moenda, lá no campo, e está chegando para nós. E pode acontecer de causar floculação, e isso é um pouco mais. Xantana, produzido por Xanthomonas, isso é um espessante vendido como alimento, inclusive, tem valor comercial. Gelana pululana agar, produzido por uma... não é uma bactéria, perdão. Amido e glucana de Robert são produzidos por plantas. Então, o que acontece? Esse exopolissacarídeo ele pode ter sido produzido antes da fermentação, lá na cana, ou dentro da minha indústria, no mosto. Então, aquela bactéria talvez esteja no mosto, produziu isso, não sobrevive na minha fermentação, mas o produto está lá causando. Então, é outra questão aí que a gente precisa levantar. Tá? Esse aqui, gente, é a hidrofobicidade. A hidrofobicidade é quando aumenta muito a diferença das cargas elétricas do fermento. Hidrofobicidade. Fobicidade à água. Aqui algumas fotos para a gente mostrar. O que é? Isso aqui a foto é um creme, você vai lá na centrífuga, pega o creme na mão, você segura ele, coloca num frasco, ele começa a separar o vinho. Ele não adere, ele expulsa o vinho, ele expulsa o líquido para fora. Aquela amostra vira o que está lá na outra foto no cantinho. Ela acabou expulsando o vinho e ela concentra. Só que ela sai da centrífuga daquela mão. Outra característica da hidrofobicidade. Não adere no vidro. Eu uso muito isso. Não adere no vidro. A hidrofobicidade, quando a levedura é hidrofóbica, ela não adere no vidro. É uma característica importante. O LPS, lipopolissacarídeo, também pode não aderir. E isso, gente, é genético. Ela aumenta tanto as cargas que ela repele as moléculas apolares e ela procura as moléculas polares. Tá? Isso aqui é um problemaço na centrífuga. Essa aqui é aquela que a centrífuga vibra, você sai de perto. Tá? E é muito nítido isso. Você separou aquilo, colocou num frasco lá um pouco, questão de 1 minuto, separou o vinho da levedura. Ela fica separadinha e você enxerga isso. Tá ok? Cofloculação. Olha, mais um assunto que eu vou trazer para vocês. Cofloculação, eu estava lendo uma literatura é boa, perdão, desculpe. Eu estava lendo que tem um relato há mais de 80 anos, o que uma fábrica de cerveja, o cara pegou uma levedura A, que não floculava, pegou uma levedura B, que não floculava, misturou para fazer cerveja e floculou tudo. Uma induziu a outra a flocular, a gente chama de cofloculação. E a Silene, que está aqui, ela está muito acostumada com isso. Faz carotipagem, tem 15% de uma levedura floculante, mas floculou tudo. O que é? Essa levedura
floculante, ela está induzindo a outra a flocular. Então, às vezes, eu pego uma levedura não floculante, mas eu tenho lá 15%, 20%, 25% de uma floculante, ela induz a floculação total. A gente chama isso de cofloculante, tá? A gente faz isso também. Pessoal, vamos lá. Eu quero plantar uma sementinha para vocês, que é o seguinte: floculação não é algo simples, por isso que é a maior dificuldade que a gente tem. A gente está tentando avançar na identificação das causas para depois buscar uma solução. Tá? O que acontece hoje, que é um grande caminho? Hoje nós não vemos mais o tratamento dessa floculação, levedura por levedura, única e exclusivamente com um produto, mas a gente vê um programa de tratamento. Floculação de levedura por levedura, não precisa de bactéria, mas se contaminar, vai ficar tudo pior. Então eu coloco um antimicrobiano, não sei qual, não sei o que, coloco. Eu testo hoje alguma coisa para quebrar esse EPS. Eu coloco uma enzima tentando quebrar, por exemplo, se for amido ou destrana, coloco uma amilase, coloco uma destranase. E as empresas que fornecem os insumos, elas têm o know-how já para ajudar. Mas é muito na tentativa e erro. É muito na tentativa e erro. Por exemplo, protease. Eu posso colocar uma protease que vai quebrar essa lecitina e não vai mais flocular. Mas isso pode afetar a levedura ou não. Que levedura é? Não sei. Ela tem 1,5 bilhão de anos. Tá? Então, a gente está trabalhando nisso. Agora, o que eu quero chamar a atenção de vocês é um negócio chamado sanitização. Assunto velho, muito velho. Porque na usina a gente ouve falar em quê? Asepsia. E vou falar para vocês, asepsia não é a mesma coisa de sanitização. A gente está anos atrasado com relação a isso. Tá? Então vamos falar um pouquinho disso, tá ok? Limpeza. O que é uma limpeza? É lavar e tirar a sujeira grossa. Limpeza. 90% do resultado está aqui. Eu estou matando o micro-organismo aqui? Não, eu posso até matar. Asepsia é quando eu faço a limpeza, mas eu adoto algumas medidas que visam reduzir a presença de micro-organismo. Estou fazendo no meio do caminho. E a sanitização é quando eu, vamos usar um termo que não é muito correto, mas para vocês entenderem, que eu esterilizo o sistema. Eu tenho, Rudimar, uma levedura floculante faz 10 anos. Você sanitiza teu sistema na entre-safra? Ou você só passa uma aguinha? Eu vou passar água com cloro. Cara, a gente precisa pensar em sanitização. Eu tenho problema de bolor e levedura na minha fábrica de açúcar. Ok, você faz sanitização dos equipamentos? Ou você só faz a limpeza? Então, é isso, gente. Limpeza, ela remove as sujidades. Sanitização, elimina o micro-organismo. Os fornecedores de insumos têm à disposição sanitizantes para vender para vocês. Mas lembrem que quando eu quero usar um sanitizante pensando em levedura, floculação levedura, eu não vou usar algo para matar a bactéria. Eu não quero um bactericida. Meu problema não é bactericida. Meu problema é levedura. A levedura é um fungo. Eu preciso usar um produto fungicida. Tá? Tem vários aí à disposição, não cabe aqui eu falar exatamente para um ou para outro, mas nós temos aí. Ficar de olho nisso, tá? Essa limpeza, então, é exatamente isso. Eu vou garantir que a levedura contaminante, floculante não vai entrar? Não vou garantir, mas eu vou fazer a minha parte. Eu tenho uma empresa que fez o ano passado e a levedura floculante demorou 45 dias a mais, demorou para entrar no processo. Ele ganhou 45 dias. Está ótimo. Né? Vamos continuar nisso. Certo? O que é importante a gente falar aqui, pessoal? Lavagem pode usar detergente alcalino ou ácido. O alcalino é para remover açúcar, proteína, matéria orgânica, e o ácido é para remover incrustação. Muitas vezes eu preciso usar um ou outro. Na prática, a gente usa o alcalino com uma frequência maior e o ácido com uma frequência menor. Né? Algumas unidades não podem seguir essa regra, mas é o que a gente encontra. Tá? Eu preciso desse produto,
de algum produto que me apoie com isso. Ah, eu tenho água quente, show de bola. Melhor que água fria. Tá? Vamos lá, isso aqui, ok. E o que eu vou sanitizar? Agora eu quero dar um puxão de orelha. O que a gente fala em sanitizar? Ou o que a gente fala em fazer asepsia? Dorna, né? Dorna e cuba. Pessoal, dorna, cuba, todas as tubulações, centrífuga, todo o meu sistema, bombeamento, tudo isso eu preciso pensar. E mais, tanque de mel e tanque de xarope. Cara, a porta de entrada pode ser aqui. E a gente não tem esse hábito. Eu já entrei em alguns tanques de xarope, inclusive nessa entre safra, que é dolorido de ver. Aquilo é um foco de contaminação absurda. E o cara, o que ele faz? Passa uma aguinha. Nem asepsia, né? Passa uma aguinha. Tá? Tanques de passagem. Vou ter um tanque de passagem, alguma coisa assim, uma coisa lá. Então eu preciso pensar no sistema inteiro. E o pessoal que vende esses insumos, eles fazem todo esse planejamento para vocês. Mas a gente precisa fazer. Tá? Então aquilo já foi, a sanitização, uma ferramenta para a gente pensar em permanência da levedura, correto? A segunda, gente, ferramenta, é a levedura que a gente está introduzindo no processo. Eu não vou esperar aquela levedura que eu não sei quem é. Tá? Bom, a dinâmica populacional na Fermentec, aqui a gente tem a primeira coluna Pedra 2, foi introduzida em 83 usinas, a Silene que faz esse levantamento para a gente com a Crisla, a CAT1 em 63, a 858 em 72, a Fermel em 60, a personalizada em 38 unidades, BG1 em 4 e a panificação em 10. São os nossos clientes de cariotipagem. Tá? Então, foram introduzidas essas leveduras. Bom, e como que foi? Eu preciso falar da personalizada mais uma vez. E aqui vale uma conversa que a gente teve no café agora com o Fernando Vicente, né, e a Silene. Pessoal, a Alta Mogiana está com 20 anos de levedura personalizada. 20 anos. A gente acha, parece novo, né? Para a gente aqui na Fermentec, estão há 20 anos com uma levedura. O Fernando coloca a levedura, ele sabe quem é. Já é amigo dela, já bate papo. A Viviane já chama pelo nome. Isso é uma coisa importante. Tá? Hoje, 2025, 38 unidades com personalizada e 78 leveduras. Então, tem usina que usa 2, 3 leveduras no seu mix de personalizadas. E olha aqui, o primeiro gráfico, taxa de permanência. A gente percebe aqui, entre 0 e 10 semanas, a amarelinha lá, que é personalizada, em torno de 90%. Ela permaneceu em 90% das unidades que ela foi introduzida. Semana de 11 a 20 e 21 a 30. Você vê que vai caindo. Mas a queda da personalizada é menor do que a das demais. A Pedra 2, a Fermel, tem um resultado bom. Elas permanecem um bom período. Chega no finalzinho aqui, ó, cai essa permanência. Mas ela se mantém. E aqui é a dominância. A permanência ela permaneceu. Quantas usinas. E a dominância? Quanto ela representava. Então, você percebe mais uma vez que a personalizada tem uma taxa de permanência e dominância muito superior. Sabe por quê? Porque foi o sistema que escolheu ela, né? Ela é adaptada àquele lugar. Ela é adaptada àquela fermentação. Ela gosta daquele ambiente. E aí fica tudo mais fácil. A Viane já sabe que hora vai servir o café para ela. É uma coisa assim, uma vantagem muito grande que está fazendo 20 anos essa tecnologia. Tá? Então, é um dos procedimentos. Pessoal, finalizando, é o seguinte, ações. A primeira ação, acostume e aprenda a trabalhar com a levedura floculante, quem tem problema floculante. Não é que vai parar de brigar com ela, mas você vai sofrer menos. Entenda essa levedura. Tem levedura floculante que é excelente fermentadora, pessoal. Excelente, elas chegam a 12, 13 de teor alcoólico, elas são maravilhosas, não sobra açúcar, mas dá um trabalho, dá uma dor de cabeça. Limpeza no final de safra. Final de safra eu tenho vapor, eu tenho água, eu tenho que limpar a dorna no final de safra, não no começo.
Eu já fui em usina na entre safra que as cubas cheiravam mal. Você acha que você vai conseguir limpar esse negócio depois? Que daí vira uma correria, às vezes o cara antecipa a moagem, eu não tenho vapor, eu não tenho água. Lave quando acaba a safra. Lave, faça uma asepsia. E a sanitização, para começar na propagação. Ok? Eu tenho que fazer isso, tá? Bom, todos os outros aqui, itens, a gente conhece, né? Quantidade de fermento, quanto mais fermento, melhor a minha possibilidade, o mix de levedura, os controles de temperatura, contaminação. Eu quero chamar a atenção também para o penúltimo ali, que é a gestão de paradas e retomadas de processo, importantíssimo, a gente percebe uma relação muito forte. E outro, a gente olhar a condição de trabalho. Você já foi numa centrifugação quando pega uma levedura dessa, gente? O cara trabalha, que você nem diz bom dia para o cara que ele quer matar você. E que condição eu estou dando para esse cara trabalhar? Às vezes o cara está lá, não tem nem parede. Aí o cara está lá de madrugada com chuva, vento, trabalhando naquela condição. Eu não ajudo. Então, assim, é complicado, gente, de ver o pessoal trabalhar. Eles trabalham que nem uns doidos nessa época, né? O cara não consegue limpar uma centrífuga, tem que abrir outra. Ele não para. Bom, pessoal, finalizando, a ideia é trazer para vocês o seguinte, mensagem, a gente está trabalhando muito intensamente nessa questão de floculação, a gente quer fazer primeiro um entendimento das causas, e com esse entendimento das causas, com os parceiros que a gente tem, procurar as alternativas. As possibilidades são muitas, mas a gente tem que começar, a gente tem que dar um passo grande nisso, tá ok? Bom, pessoal, é isso, agradeço, tá bem?